Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Nazarcast e hoje a gente vai refletir sobre os macabés que vivem ao nosso redor, pessoas invisíveis, apagadas e esquecidas pela sociedade. E isso também nos lembra do livro Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que fala sobre a personagem Macabea, que é uma jovem nordestina que decide mudar de vida. Nós vamos mergulhar nesse universo incrível desse livro chamado A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e entender o porquê Macabea vive entre nós. Macabea é o retrato daquelas pessoas que passam pela gente todo dia e parece não existir. E quem é Macabea? A personagem definida como símbolo da invisibilidade no livro A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Macabea é o retrato daquelas pessoas que passam pela gente todo dia, só que parecem não existir. Parecem que não tem voz, parecem que não tem brilho. E isso também nos lembra, né? E é muito triste pensar que ela não percebe isso e acha que tá tudo bem. Isso retrata muitas vezes pessoas, né, que vivem em condições de abandono social e emocional e acabam não percebendo da mesma forma que aconteceu com Macabea. Sim. Macabea é uma jovem nordestina pobre que vive no Rio de Janeiro, trabalha como ditalografa, mora de favor, mal se alimenta e é quase uma sombra na sociedade. Isso por si só já é um tipo de violência. Sim, e isso também nos lembra, né, da ingenuidade dela, porque ela tenta mudar de vida, ela muda, né, de estado, vai para o Rio de Janeiro com uma visão e quando ela chega lá é totalmente outra. Então isso nos lembra, né, isso nos faz refletir um pouco sobre se a ingenuidade dela é uma forma de resistência ou alienação. Exatamente. Quem são os macabés de hoje? Talvez possa ser um morador de rua, uma catadora de recicláveis, um imigrante, gente que está perto, mas que a sociedade tenta não enxergar. Exatamente. Por exemplo, quando nós vamos no centro da cidade, né, nós vemos diversas pessoas em situações precárias mesmo. Então, nós vemos isso na nossa realidade, no nosso dia a dia, a partir do momento que nós saímos de nossas casas e saímos um pouquinho fora, entre aspas, da nossa realidade mesmo. Também penso nos entregadores de aplicativos, nas faxineiras e nos moradores de rua, e uma lista enorme e triste de pessoas que vivem nesse tipo de situações. Sim. E por que a gente ainda tem tantas pessoas invisíveis socialmente? Bom, eu acredito que pelo estudo mesmo, né, pelo ensino, porque nós vemos a diferença, por exemplo, no ensino de uma escola particular e de uma escola pública mesmo. Para vocês, né, a aparência, o sotaque ou o status social ainda define o valor de alguém? Sim, porque hoje em dia mesmo, né, nos dias atuais, nós vemos muitos casos de xenofobia. Às vezes nós vemos uma pessoa com um sotaque diferente e nós olhamos né, no caso, a sociedade, com um olhar de preconceito. E isso acaba, né, levando as pessoas diminuírem as outras e também por conta que algo assim, que Sim. Cada estado, né, possui uma diferença, como alguns estados, né, têm uma chance de empregos maiores e daí algumas pessoas como a Macabea, que sai do estado de origem dela, vai até o Rio de Janeiro com uma visão, né, de profissionalismo, de um mundo novo e acaba, né, se perdendo ali, tendo outra realidade mesmo. Sim, sim. Como a gente contribui, mesmo sem querer, para manter essas pessoas apagadas? Na maioria das vezes, nós mesmos, por não entendermos aonde estamos, nosso local de fala, onde vivemos, acabamos gerando esse certo preconceito. O ser humano, por si só, de uma natureza, eles acabam tendo um julgamento com outro ser humano porque ele acha que ele tem um pouco mais. Isso acaba prejudicando. Ao invés de nós nos ajudarmos, nós acabamos tentando prejudicar um ao outro. Sim. Eu achando que porque eu tenho um pouco mais, eu sou melhor que uma pessoa que tem um pouco menos. E isso acaba prejudicando, enquanto quem realmente tem mais, continua subindo às custas de quem tem menos. Exatamente. E isso também lembra que nós podemos lembrar, né, que as macabés dos dias de hoje pode ser uma atendente, pode ser uma mulher de alguma comunidade tentando sobreviver com um salário mínimo também. Sim, sim.
E o livro em si, ele é uma crítica ao consumo vazio, à obsessão por aparência, né, ao capitalismo que exclui quem não tem nada a oferecer financeiramente. Vamos aqui com o quarto tema. Crítica ao consumismo e à superficialidade. É uma crítica ao consumismo vazio, à obsessão por aparência e ao capitalismo que exclui quem não tem nada a oferecer financeiramente. A última frase que você falou sobre o capitalismo excluir a quem não tem o que oferecer financeiramente diz muito sobre a sociedade brasileira desde o início dos tempos, na formação. Por exemplo, nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro. Elas são mais afastadas porque os ricos, eles estavam em um lugar e acabavam afastando a população mais pobre, onde eles se amontoavam em lugares, em morros, chamados favelas, e ali eles construíam a sua sociedade, mais afastados de tudo e com uma precarização muito grande. Falta de saneamento básico e etc. E a busca excessiva por mais acaba prejudicando principalmente pessoas mais pobres. Não que buscar mais seja algo ruim, nós devemos buscar mais, mas com sabedoria. Não adianta nada eu querer sempre buscar mais em relação à minha aparência, em relação ao meu eu, sem me preocupar com o amanhã e com quem está do meu lado. Eu posso muito bem hoje estar em um lugar e no outro dia, com riquezas e posses, eu estar em outro. Mas não adianta nada se eu continuar vivendo com a mesma cabeça, sem me preocupar com o dia de amanhã, com quem está do meu lado. O capitalismo, ele traz isso, ele gera isso na gente, esse consumismo excessivo, de sempre querer mais, e sem pensar como e por que eu preciso ter mais. Exatamente. E isso também a gente vê, né, em todas as situações da nossa realidade mesmo. Tanto que, se a gente for no centro de um estado, né, nós vemos que existem diversas diferenças de vida mesmo. A gente vê uma pessoa que, por exemplo, apenas na taxa condominial dela, ela paga R$2.000, enquanto uma pessoa tenta sobreviver com um salário de R$1.000, por exemplo. E essa pessoa, né, que gasta dinheiro com coisas fúteis, por exemplo, muitas das vezes ela acaba explorando essa pessoa que ganha menos e acaba assim crescendo e as outras pessoas descendo, né, diminuindo, acabando em um patamar menor. E assim o capitalismo se expande, né? E assim acaba que tudo é voltado ao dinheiro, ao poder, né? Porque hoje em dia você não vai olhar para alguém que não tem nada a oferecer para você. Você nunca vai olhar para uma pessoa que não tem nada a oferecer para você e ter interesse naquela pessoa de alguma forma. E é isso que o capitalismo traz para nós nos dias de hoje. Se você não tiver o mínimo de um estudo, se você não tiver nada, se você não tiver dinheiro, você não tem nada, você não é praticamente nada ali. É uma macabé da sociedade. E essa ânsia por poder, ela não gira em torno só do dinheiro. Se você não tem algo a oferecer emocionalmente para alguém, você não vale para essa pessoa. E isso vale para tudo na vida e na sociedade. Quando você não tem nada a oferecer, você é uma macabé, uma pessoa invisível que ninguém te vê, ninguém te escuta e te tratam como se você fosse qualquer pessoa. Elas passam por você como se você não fosse nada. Agora vamos pro bloco 5. A literatura como espaço de voz. A Hora da Estrela como denúncia. O que Clarice faz é literariamente genial. Ela dá voz a quem nunca teria. Ela pega alguém que seria só mais um número nas estatísticas e diz: escuta essa história aqui. E isso é o poder da literatura, né? Fazer que a gente parar para ouvir o que o mundo geralmente ignora, no mesmo caso deste livro, né? Hora da Estrela, que conta sobre Macabéa, que muitas das vezes nós ignoramos as macabéas do nosso dia a dia. Ela cria a Hora da Estrela, um único momento de brilho de uma pessoa apagada. E nesse momento a gente se identifica, se comove e repensa. Sim. Exatamente. E também, né, isso retrata, né, será que a Hora da Estrela foi o único momento que Macabéa se sentiu especial, né, se sentiu
vista ali em meio da sociedade de tanta exclusão social mesmo. Como a leitura, ela funciona como ferramenta de transformação e empatia. Bom, eu acredito que a literatura, nós lendo livros que retratam sobre a realidade de muitas pessoas, né, do mundo, como aqui no Brasil mesmo, acaba a gente pensando, nossa, eu tenho uma realidade, muitas vezes eu reclamo, né, da realidade que eu vivo, da minha vida, mas tem gente que vive aquela situação que eu jamais me imaginaria vivendo aquilo. Então, eu acredito que a literatura nos transforma, né, pensando no próximo, tendo essa empatia e pensando nessa realidade mesmo. Clarice nos lembra que nem toda estrela brilha no céu. Algumas vivem escondidas entre os escombros da cidade. E que talvez nosso papel como leitores, como cidadãos, seja justamente olhar para onde ninguém está olhando, né? Que é essa reflexão que o livro Hora da Estrela nos traz. Dar atenção, dar escuta, dar voz, porque enquanto houver silêncio, ainda haverá Macabés. Até a próxima, pessoal! E lembre-se, no Nazarcast, toda voz importa.